14. Provérbio 14 e o versículo de número 14, que diz assim: o infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. Que bênção, queridos. Meus queridos, nós lemos um texto da Bíblia Sagrada que fala acerca do infiel de coração. Nós vivemos um tempo em que cresce muito, está crescendo muito, o número de pessoas que estão desvanecendo da fé. Muitas dessas pessoas têm caído da graça de Deus, têm se afastado por completo do princípio cristão. E outro grupo muito que tem crescido são aqueles que estão se afastando da igreja, da comunidade, da comunhão dos irmãos e se isolam nas suas próprias residências, sem terem mais vínculo com igreja, com pastores. Eles são considerados como aqueles que não têm igreja e alguns os chamam de desigrejados. Queridos, quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós encontramos, a partir do momento em que decidimos seguir a Jesus, um caminho a andar nele. O caminho é longo. E assim como aceitar o chamado de Jesus é uma guinada de 90 graus, você estava descendo para o inferno de perdição, com as suas práticas mundanas, com os seus costumes mundanos, e você ouve o toque do Espírito Santo, você ouve o chamado de Deus pela palavra pregada, então você resolve seguir a Jesus, então você dá uma guinada de 90 graus e abandona os preceitos mundanos e costumes mundanos, o desejo da carne, e passa a seguir a Jesus. O caminho é estreito e a porta é apertada. Você sai do caminho largo e vai para o caminho estreito. Porém, queridos, ao aceitar a Jesus, a caminhada é longa. A caminhada é longa. E como a caminhada é longa, nós encontramos no caminho muitos obstáculos. Muitos obstáculos. E muitos inimigos nesta caminhada. Se você não conseguir vencer todos os obstáculos e todos os inimigos, você então entra em um processo de desviar-se do caminho a qual você está a seguir. Você está desviando. O caminho é apertado, porque a porta é estreita. E se você encontra um obstáculo no caminho apertado, você só tem uma maneira para continuar no caminho, é passar por cima do obstáculo. Se você encontrar um inimigo no caminho estreito, você tem que vencer o inimigo. Você não pode desviar-se. É por isso que o escritor ao Provérbio 14, versículo 14, está dizendo aqui que o infiel de coração, dos seus próprios caminhos, ele se alimenta dos seus próprios caminhos, ele vive segundo os seus próprios caminhos, porque ele é infiel de coração. Né? O infiel de coração, dos seus próprios caminhos, se farta. Né? Mas o homem justo, o homem bom, ele também se farta do seu próprio proceder, daquilo que ele faz de bem. Então nós encontramos aqui que desviar-se nem sempre é cair, desviar-se nem sempre é uma queda brusca, mas o conceito de desviar-se mais aparece como apostatar-se, e apostatar-se é desviando-se consciente e gradativamente
do caminho que você foi chamado a andar. Isso é apostatar-se, é desviar-se lentamente, conscientemente, daquilo que está sendo ensinado a você. E nesta caminhada longa, nós encontramos 4 grandes inimigos, e todos eles precisam ser vencidos. 4 inimigos e muitos obstáculos. Se você está no caminho estreito, você então tem que ter consciência de que você tem 4 grandes inimigos a ser vencidos e obstáculos a serem superados. A paz do Senhor, minha irmã Silvana, que Deus abençoe, ali em Lago do Junco, Maranhão. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Silvana, me manda o teu WhatsApp, eu não tenho mais. Coloca aí no comentário o teu número, por favor, eu preciso conversar contigo. Em nome de Jesus. Então você encontra 4 inimigos. Inimigos que você encontra nesta caminhada. Primeiro inimigo que você encontra, o diabo. A partir do momento que você diz que não quer mais andar no caminho largo, e você quer andar no caminho estreito, você está renunciando a Satanás e está aceitando aos conceitos de Jesus, está seguindo a Jesus. Então, o primeiro inimigo que você vai encontrar é o inimigo chamado Satanás. Ele vai te opor nesse caminho. E é por esta razão que a Bíblia diz que nós devemos resistir ao diabo, para que ele fuja de nós. Porque ele anda em derredor procurando algum motivo para nos tragar. Esse é o primeiro inimigo que nós encontramos. O segundo inimigo que nós encontramos na nossa caminhada cristã, querido, é o próprio pecado, que de tão perto nos assedia. Paulo, ele diz uma palavra, ele diz assim: deixando, pois, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Às vezes nós nos preocupamos com o pecado, nós tentamos nos livrar do pecado, mas nós nos esquecemos que o pecado é um inimigo nosso. Porque é a única coisa que separa-nos de Deus. E a Bíblia diz que quem separa nós de Deus são as nossas transgressões, nossos pecados. Mas não esqueça uma coisa, que junto com o pecado existe um empecilho na caminhada, que é chamado de embaraço. O texto bíblico diz, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos assedia. Então, antes de pecar, a pessoa já se embaraçou com alguma coisa. Antes de cair no pecado, antes de praticar o pecado, a pessoa já está embaraçada. É por isso que a Bíblia Sagrada diz, se o teu olho te escandaliza, tira ele de lá. Se a tua mão te escandaliza, ora, corta ela de lá. Se o teu pé te escandaliza, corta ele de lá. Então, antes da pessoa desviar-se, antes dela cair, dela apostatar, ela já tem um embaraço na vida dela. É por isso que o infiel de coração se farta disso. Você precisa, de maneira consciente, vencer o pecado. Mas tem que ter uma consciência de que antes do pecado existem os embaraços, os empecilhos da caminhada. São esses 2 inimigos, o diabo e o pecado, precisam ser vencidos na nossa vida. Queridos, o terceiro inimigo que nós encontramos é aquele que nós fazemos parte, é o mundo. O mundo faz parte do nosso dia a dia. Porque até mesmo Jesus, quando ele ora, no capítulo de número 17 do Evangelho de João, ele diz, Pai, eu não peço que o Senhor tire eles do mundo. O mundo é o lugar onde nós vivemos. Eu quero que o Senhor livre eles do mal. Então, entenda uma coisa. O mundo está aí, as paixões mundanas, né? Por isso que a Bíblia Sagrada diz, não ameis ao mundo e nem o que há no mundo. Que amor é esse? Né? É aquilo que envolve o nosso coração. As pessoas podem até pensar que são as coisas materiais deste mundo, que é aquilo que a gente
tenta conquistar para melhorar a nossa vida, a vida da nossa família, mas o que o Senhor está falando aqui é daquilo que envolve o nosso coração. Tem muita gente envolvido, arraigado pelo mundo das drogas, pelo mundo da prostituição, pelo crime, né, pelos vícios. Então, aquilo que lhe toma boa parte da sua vida, que faz você viver por aquilo, que faz você esquecer dos bons conselhos por aquilo, isso é, sim, o mundo. Então, o mundo lhe atrai desta forma. O mundo vai tentar tirar você do foco que você tem e fazer você desviar do seu caminho. Esse é o terceiro grande inimigo que nós precisamos vencer. E o quarto grande inimigo que nós precisamos vencer para que nós não nos desviemos do caminho do Senhor é a nós mesmos, a nossa carne, né? É a nossa carne. Porque Paulo ele escreve dizendo que a nossa carne milita contra o Espírito para que nós não façamos o que agrada a Deus. Então nós não devemos satisfazer os desejos da nossa carne, é assim que a Bíblia diz. Porque a nossa carne vai lutar contra o Espírito para que nós não caiamos na graça de Deus, fiquemos fazendo a vontade de Deus, a carne vai tentar lhe desviar. Então, se você não vencer o diabo, se você não vencer o pecado, se você não vencer o mundo, se você não vencer a sua própria carne, você vai se desviar. E isso acontece que é um desvio de modo gradativo, devagar. A pessoa às vezes nem percebe que está caindo da graça de Deus. E é sobre isso que eu quero tratar a partir de agora. Como é que você percebe que está se desviando da presença do Senhor? Como é que eu percebo? Como é que eu sei que estou caindo da graça de Deus? Missionária Neia, ali em São Paulo, São José dos Campos, que Deus abençoe minha amada irmã nesta manhã. Então, querido, como é que acontece o desvio? Onde ocorre o desvio? Como é que acontece? Primeiramente, ocorre o desvio, meus queridos, ele ocorre dentro do coração do homem. Dentro do coração do homem. Aqui no livro de Provérbios, no capítulo de número 15, versículo 11, diz assim: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos homens. Se o além, que é obscuro a nós, e o abismo estão descobertos diante de Deus, quanto mais o coração do homem. Então, todo o processo de aceitar a Deus, de aceitar a Jesus, começa no coração. Quando você aceita Jesus, começa no coração. A Bíblia Sagrada diz assim: se com a tua boca, Mateus 9, versículo 9 e 10, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois com a boca se confessa, com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa para a salvação. Como a salvação começa no coração, o desviar-se da salvação começa também no coração do homem. É lá dentro do coração do homem que começa o desvio. Veja bem, eu quero ler para você, aqui no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, deixa eu pegar aqui na Bíblia, para nós lermos o versículo da Bíblia. Aqui é Hebreus capítulo 3, deixa eu localizar aqui o versículo que estou tentando falar para os irmãos. O versículo é o de número... Vamos ler aqui o 12 até o 14. Diz assim o texto bíblico: tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Olha o versículo 14 diz: porque nós
temos tornado participante de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança desde o princípio tivemos. Você está vendo aqui como é que começa o desvio? Num coração que cria, o versículo 12 deixa bem claro. Tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Paulo está falando aqui para crente, para quem aceitou Jesus, irmão, ele está chamando de irmão. Então ele está dizendo que alguém acreditava nas coisas de Deus, alguém acreditava nos mistérios de Deus, na bondade de Deus, na grandeza de Deus, de repente essa pessoa começa a se tornar incrédula. Ela começa a se tornar incrédula, né? Ela começa. Ô, missionária, nós estamos projetando fazer uma visita para vocês aí, uma visita mais abençoada, mesmo aí dentro de São José dos Campos. Não vamos ficar mais em São Paulo, não é para ir, para a gente ter mais tempo de orar e abençoar, ser abençoado por vocês, tá? Que Deus abençoe. Logo, logo nós lhe damos notícia que estamos chegando por aí, tá, irmãos? Então, queridos, entenda uma coisa, o desviar-se do coração acontece quando você deixa de acreditar nas coisas de Deus. Tem gente que ele acreditava na manifestação de Deus, ele era um crente que acreditava no cumprimento de Atos 2, ele acreditava nos mistérios de Deus, nos milagres, né? Aí de repente ele começa a duvidar de tudo. Ele começa a dizer, não, isso daí parece que não é de Deus, isso está tarde demais. Ele começa a duvidar que Jesus veio, vai voltar outra vez. Ele começa a duvidar que a salvação seja pela fé em Cristo Jesus. Ele começa a achar que deve ser pelas obras. Ele começa a desviar-se, o coração começa a se tornar um coração incrédulo. Então, todo o processo de desvio começa onde nasceu a fé. A fé nasce no coração e desviar-se começa no coração. Então, por isso que Paulo está alertando aos irmãos hebreus aqui, do capítulo 3, versículo 12, dizendo, toma cuidado, irmão, toma cuidado com o que tu creu no começo e agora tu não crê mais. Toma cuidado, é o que Paulo está dizendo aqui. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade. Quando alguém, olha só como foi que ficou o coração dessa pessoa aqui que Paulo está alertando. Um coração perverso. Um coração que se tornou perverso e por incredulidade, por deixar de acreditar em Deus, por deixar de crer que Deus pode salvar, que Deus salva, que Jesus liberta, que Jesus veio em carne, que nasceu da bendita Virgem Maria, que ele foi crucificado, que ele morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, que ele vai voltar para arrebatar a sua igreja, que ele batizou com o Espírito Santo e ainda batiza, que ele curou e ainda cura, que os dons não acabaram no período dos apostólicos, mas eles são contínuos até o dia de hoje, porque a igreja depende dos dons, a igreja precisa do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em nós. Quando a pessoa começa a ter um coração perverso e dizer isso daqui é mentira, isso não é verdade, a Bíblia é falsa, a Bíblia não é a palavra de Deus, não existe igreja, não existe isso, não existe aquilo, as pessoas estão contestando tudo. Pessoas que não têm conhecimento de nada acham que podem pegar um espaço via redes sociais e defender uma tese que ele não estudou, que ele não conhece. Né? Gente que ainda não estudou nem a Bíblia, não leu nela nenhuma vez, já está contestando a Bíblia. Se você não estudou, não conhece a profundidade dos mistérios, não tem discernimento da mesma, não pode, não deixe nascer em você um espírito de incredulidade que te afaste do Deus vivo. Né? Aqui mesmo no livro de Hebreus, né, no capítulo de número 12, eu quero ler aqui o capítulo 12, deixa eu ler aqui para os irmãos, capítulo 12 do livro de Hebreus. Eu vou ler aqui o versículo... Eu vou ler o 14 e o 15, porque é um texto muito abençoado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando, olha o versículo 15, diz assim, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura. Cuidado para você não se afastar da graça de Deus.
né? E afastar-se da graça de Deus é um ato faltoso. Então, quando alguém começa a se desviar, ele começa primeiramente ele começa a não crer mais naquilo que ele acreditava. Ele começa a contestar o que está sendo pregado, o que está sendo ensinado. Ele começa a dizer, não, mas eu não acredito assim, não é desse jeito, tem que ter um outro ponto de vista. Depois ele começa a cair da graça. Ele começa agora a ter um coração faltoso, porque o desviar-se começa no coração. Entendeu, irmãos? Começa no coração. O próprio livro de Hebreus, no capítulo 14 que nós estávamos lendo, eu vou retorná-lo a ele. Deixa eu pegar bem aqui para você esse texto do capítulo 14 do livro de Provérbios. Não é Hebreus não, é Provérbios. Estou voltando para Provérbios. O versículo 14, capítulo 14, tem um versículo aqui nesse capítulo que eu estava lendo, eu achei interessante. É o versículo de número, vou ler aqui, o versículo de número 24. A testemunha verdadeira, no versículo 24. Aos sábios a riqueza é coroa, mas a estutícia dos insensatos não passa de estutícia. A riqueza do sábio, para ele, é uma coroa, uma bênção. Mas para muita gente é motivo de se desviar do Senhor, de se afastar do Senhor. Então nós encontramos, queridos, que o desviar-se de Deus, ele começa no coração do homem, começa lá dentro do coração do homem. Depois que o coração dele se corrompe, ele se torna um coração insensato, duro, com a falta de fé, injurioso, faltoso dentro do coração. Aí a segunda coisa que começa a acontecer com essa pessoa, primeiramente ele não acredita mais em nada de Deus, não acredita na Bíblia, não acredita no que está sendo ensinado, não acredita no que está sendo falado, não acredita em milagre, não acredita em dons, não acredita em nada. Nada. Não acredita mais em batismo no Espírito Santo com evidência de falar em novas línguas, não acredita em nada, em nada, nada, nada. Então ele começa a se endurecer para tudo que ele cria um mundo cristão para ele cria uma nova cultura cristã e ele tem que seguir ela sozinho, sem ninguém. Segunda, qual é a segunda coisa que começa a desviar dele? Qual é a segunda? A sua língua começa a mudar as palavras. Ele começa a mudar o falar. Aquilo que ele nunca falou, aquilo que ele não gostava de falar, ele passa a falar. Ele começa a falar de coisas que ele nunca falou. Ele começa a falar. Você conheceu ele, sabia que ele não falava, que ele não tinha aquele linguajar. De repente ele começa a ter um linguajar totalmente diferente. A Bíblia diz aqui em Mateus, no capítulo de número 12, quero ler para você, capítulo 12, fala sobre Jesus nos dando um ensinamento acerca, queridos, das árvores e dos seus frutos. Ele diz aqui no versículo de número 34, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Vocês entenderam como é que se dizia às pessoas? Primeiramente, o coração dela é apodrecido. O coração se torna podre, enegrecido, endurecido, incrédulo. Então, quando ele endurece, cheio de incredulidade, ele se torna enegrecido, aí passa para a língua, porque é o que produz o coração, a língua produz o que está cheio o coração. Alguém que gosta de orar pelas almas, de falar, de ganhar alma para Jesus, em todo lugar que você chega, ele está falando de ganhar alma para Jesus, e de evangelizar, de fazer missão. Quem gosta de poder de Deus está falando, o culto foi uma bênção, foi um poder de Deus, foi manto, foi glória, os hinos foram abençoados. Cada um fala daquilo que o coração está cheio. Quando a pessoa começa a falar coisas negras, ruins, coisas podres. Ele é cristão, mas ele começa a falar coisas podres, coisas ruins. É porque o coração dele
está cheio daquilo, está se desviando, ele continua na igreja, ele continua lá, mas ele é fofoqueiro, ele intriga um com o outro, ele contesta, ele fala mal de todo mundo. Meu Deus, ele está desviando-se. Mesmo se ele cantar no coral, se ele ser um pregador ainda, se ele for ainda um obreiro, até mesmo pastor. Mas se a linguagem dele